Então, eu vou começar com uma coisa fundamental, sem a qual não é possível aprender de fato a pensar. Não é possível de fato sair da alienação em que vivem as pessoas em geral, certo? E em que nós vivemos ainda, infelizmente. É um passo longo para a coisa. Platão dizia que não é possível ser filósofo antes dos 50 anos. Mas a gente está acostumado com escola, que a coisa sai em poucos anos, não sai nada no final. Mas o fato é que a gente está acostumado com escola, a coisa imediata, estuda isso e aquilo, guarda na memória e está tudo bem. Eu sou inteligente agora. Não é bem assim, né? Por aí. Então não basta eu falar aqui palavras e vocês reservarem-nas à memória. Por quê? Porque isso não vai fazer que vocês vejam a verdade por trás daquilo que eu estou falando. Quando eu lhes digo que o objeto da visão é a cor, o que lhes vem à mente? Nada. Entenderam? Vocês não viram que de fato é a cor. Vocês não viram isso. Quando eu respondo que a resposta à pergunta quid sit, o que é uma coisa, é a essência da coisa, o que lhes vem à mente? Nada, porque vocês não viram isso, que é de fato a essência da coisa. De modo que, se alguém perguntar para vocês, ou então colocar objeções quanto ao que eu estou dizendo, depois que vocês saírem daqui, vocês facilmente mudarão de ideia. Ele pode te convencer do contrário, mas estaria te convencendo da mentira, porque eu estou falando a verdade, de uma tradição católica sábia, né, de grandes homens, e de fato é verdade. Se vocês investigarem isso, vocês verão, é isso mesmo. Mas vocês não viram, e esse é o fator que precisa ser bem arraigado em nós, que a gente perdeu muito, que inteligência é guardar na memória, que sabedoria é guardar as coisas à memória. Não é bem assim. É preciso ver a verdade. Então, por exemplo, os apóstolos, antes do Pentecostes, eles eram de uma maneira. Depois do Pentecostes, você vai ler os Atos dos Apóstolos, você vê um traço característico neles, que você fala, de fato, é uma pessoa diferente que está vivendo. Aí você vê São Pedro, tudo bem, entendi, não é mais São Pedro, é outra coisa. Você vê Santo Estevão e fala, parece São Pedro, mas parece a mesma pessoa, age de tal maneira igual que parece a mesma pessoa. Aí você olha São João, parece a mesma pessoa, parece todo mundo igual, porque de tal modo eles viram a verdade, que agem segundo a verdade, independente da circunstância. Então, antes do Pentecostes, Pedro, que ainda não era santo, negou o nosso Senhor, mentiu, ele não falou a verdade, ele negou a verdade, quando veio uma circunstância meio fraca, né? Porque quanto à carne as coisas não valem nada. Então veio uma circunstância de ele negar e ele negou. No entanto, quando ele viu, é claro, eu estou fazendo uma analogia aqui, tá? Eu estou fazendo uma analogia aqui. O que eu estou querendo falar é quanto à racionalidade, quanto a ver a verdade com a razão. Eles viram quanto à fé, mas é uma analogia que cabe, tá? Vocês vão ver. Então, antes de eles virem a verdade através do Espírito Santo, eles a negavam sem escrúpulo. São Pedro negou, depois ele se arrependeu, mas na hora ele negou sem ter pensado duas vezes, porque ele preferiu a vida dele. No entanto, depois do Pentecostes, ele morreu crucificado de ponta cabeça. Então, tal foi a transformação dele, porque agora ele viu a verdade. Nos Atos dos Apóstolos, São Pedro fala aos sacerdotes que o interpelaram: eu não posso deixar de pregar o que eu vi e ouvi. Eu vi a verdade, eu não posso deixar de pregar isso. E é isso que a gente precisa fazer, quanto à racionalidade, quanto à fé também.
Por isso a oração mental. A oração mental serve para isso, para que você veja com os olhos da fé mais profundamente a verdade. A fé vai se arraigando ao seu coração, de modo que não é possível mais que você negue aquilo. Assim é com a racionalidade também. Só que em vez de ser com a fé, é com a inteligência. Você vai aplicar de um modo análogo à da oração mental nas coisas. E a gente vai fazer na prática, para entender. Como fazer então isso, essa meditação? Porque é fundamental que nós aprofundemos, tenhamos profundidade. Tem um diálogo de Platão, Gorgias, que se passa com Sócrates e o rei dos sofistas, o grande professor dos sofistas, que é Gorgias. Sócrates pergunta a certa altura a Gorgias: o que te parece? A retórica, é quanto a retórica, mas serve aqui também. A retórica, ela serve para fazer as pessoas saberem da coisa que você fala, ou fazer as pessoas crerem naquilo que você fala? Ele falou: olha, Sócrates, me parece muito evidente, é para fazer com que as pessoas creiam naquilo que eu falo. Mas exatamente o que a escola faz. Ela não dá razões para o que ela diz e faz você engolir, mas impressionantemente todo mundo engole. Entendeu? É uma coisa tão idiota e tão rasa, superficial. Por exemplo, o argumento darwinista. Eles falam de Darwin, mas dão argumentos que nos parecem brilhantes. A gente fala: realmente, o darwinismo é real. Mas no fundo nós não vimos a profundidade da coisa. Por exemplo, tem um argumento deles, do darwinismo, que fala sobre de Lamarck, né? Fala sobre esqueci da palavra. Oh, meu Deus. Não, é a seleção natural. Foi mal. Seleção natural. O que eles falam? A seleção natural prova o darwinismo. Por quê? Porque as borboletinhas lá, que são ruins, que são, aspas, menos evoluídas, são menos capacitadas para sobreviver, elas morrem. Ficam as boas. Portanto, num ciclo assim, as borboletas ficam mais boas, até que, vira uma outra coisa, um morcego. Entenderam? Isso é argumento ótimo. Realmente, professor, brilhante, é isso mesmo. O problema é que o argumento é contra o darwinismo. Porque o fato de permanecerem as boas faz com que elas se mantenham e não se transformem. Porque se fossem as ruins, tudo bem, elas precisariam se transformar, porque elas iriam morrer. Mas são as boas que continuam. Portanto, elas têm uma capacidade de se firmar na sobrevivência muito maior. Isso é claro, né? Todo mundo vê isso. Então, eles dão um argumento que são contra eles e faz com que as pessoas acreditem. E, aliás, eles mesmos acreditam que esse argumento é a favor deles. Sabe? É uma alienação tremenda. Por quê? Porque não tem profundidade. Porque guardam na memória, disseram isso para eles, pareceu-lhes brilhante, e pronto, agora é a prova. Prova na areia, né? Porque isso não é prova de nada. Entendeu? É preciso ter profundidade na coisa, para que nós não caiamos no erro e firmemos na verdade. Então não pode só crer na coisa, é preciso ver por trás da coisa. É claro que não dá para eu fazer aqui tudo, até porque eu não sou capacitado disso, de mostrar a verdade, demonstrar passo por passo as coisas. Por isso que eu fiz o resumo, para que vocês leiam depois e pensem sobre isso. Ruminem nisso, fazer uma certa investigação filosófica para poder descobrir por que isso é assim. Entenderam? Por que a visão, eu vejo a cor e não vejo outra coisa? Eu preciso investigar isso. E é o que a gente vai fazer agora. Só não deixar pegar. Ótimo. Por que
é a cor o objeto da visão e não outra coisa. Vamos fazer uma investigação para poder descobrir isso. Primeira coisa a se fazer é saber a pergunta. Qual é o objeto da visão? Bom, mas primeiramente, o que é um objeto? É aquilo a que se aplica a coisa. A visão se aplica, ela vê de fato o quê? Tem várias respostas para isso. Por exemplo, poderíamos falar que a visão vê as coisas, ela vê esse livro, nós vemos esse livro, nós vemos essa mesa, nós vemos as várias coisas, né? E de fato parece uma resposta razoável, nós vemos as coisas mesmo. Mas nós não só vemos as coisas, nós vemos parte delas, acidentes delas também. A cor, nós vemos a cor também, nós conseguimos constatar isso. Além da cor, nós vemos a figura das coisas, porque nós vemos em 3D e não em 2D. Nós conseguimos ver a profundidade, a forma, o formato delas. Vocês conseguem ver que esse plano não faz parte desse plano, porque vocês veem em 3D. De alguma maneira vocês veem o formato da coisa. E além do formato, pode ser que nós vejamos a luz, como diz a física moderna, que na verdade a nossa percepção do olho, da nossa visão, se passa quando a luz reflete um objeto e vai até o nosso olhar. Então, segundo a física moderna, pode ser, é uma boa autoridade, nós vemos a luz, tá? Ou então poderia ser que ela diga isso, ou poderia que não, mas vamos colocar essa constatação. A gente está investigando. Ótimo, nós temos então 4 espécies de perguntas, 4 respostas. Primeiro, que nós vemos as coisas. Segundo, nós vemos as cores. Terceiro, nós vemos as formas, os formatos. E quarto, nós vemos a luz. Qual será a verdadeira? Então, como eu vou fazer isso? Eu vou, num processo dialético comigo mesmo, eu vou conversando comigo mesmo e investigando. Porque nós somos racionais, não somos como os anjos que veem as coisas e num só olhar descobrem tudo sobre ela. Nós precisamos fazer um certo diálogo, falar mesmo, e ir investigando, falando. E as coisas vêm, assim, coisas extraordinárias, a resposta vem. Então, qual é a resposta certa? Analisemos, primeiramente, a suposição de que nós vemos as coisas. Bom, o que é exatamente ver as coisas? E não uma parte delas, e não um acidente delas. É ver elas por dentro. Eu vejo a coisa, portanto eu vejo tudo que ela é. Se eu vejo o livro, numa concepção mais estrita da palavra, se eu vejo o livro, então eu vejo o que o livro é. E no entanto não é assim que a nossa visão faz. Nós não vemos o que é o livro. Por exemplo, nós podemos nos enganar facilmente sobre o material de alguma coisa, o material de que alguma coisa é feito. Nós poderíamos pensar que essa cortina é feita de tecido, mas não é, nem sempre. Pode ser que ela seja feita de outra coisa, certo? Ou então, enfim, qualquer outra coisa que é fácil de ver. Estamos sempre nos enganando sobre do que são feitas as coisas, certo? Então, digamos que essa cortina não é feita de tecido. Podemos nos enganar pelas aparências de que ela é feita de tecido, e no entanto não é. Então, na verdade, nós não vemos a cortina por dentro, nós não vemos a coisa, porque se víssemos a coisa, nós veríamos o que ela é, e portanto, de que é feita. Estão entendendo isso? A essência, né? É, a essência da coisa, o que está por dentro da coisa, porque nós vemos a coisa, e não vemos uma parte dela. Isso vai ficar um pouco mais claro, se não está ainda, um pouco mais claro daqui a pouco, quando nós analisarmos as outras respostas. Então, de fato, parece refutado, nós não vemos as coisas, vemos antes uma parte delas. E o que nós vemos delas, então? Sobrou-nos 3 coisas.
3 respostas. Primeiro, a cor. Segundo, a figura, formato. E terceiro, a luz, que não seria a parte da coisa, mas seria algo que mostrasse-nos a coisa. Então, vejamos o formato. Suponhamos que essa seja a verdadeira resposta. Se nós víssemos o formato, primeiramente não veríamos a cor, porque a cor não decorre do formato. Se nós vemos o formato de uma coisa, vejam, vocês veem que a coisa é um paralelepípedo, mas não veem que ela é vermelha, porque a vermelha não faz parte do formato, e sim de outra coisa. Isso é fácil também, isso é evidente também quando nós percebemos um camaleão. Um camaleão que está na árvore disfarçado não é visto por nós, é ignorado. Por quê? Ora, nós não podemos ver o formato. Nós não vemos o formato, porque se víssemos o formato, veríamos que haveria um camaleão ali, porque há uma coisa estranha grudado à árvore. É uma coisa que, enquanto que o formato da árvore segue um padrão, chega na parte onde o camaleão está e parece uma coisa estranha. Então vemos que há algo ali no lugar da árvore, na árvore. Entendem? Assim também é com a ilusão de ótica. Ninguém pularia naquela ilusão de ótica de um abismo, né? Se cai, por assim dizer, cai de paraquedas ali, assim, cair de paraquedas é a expressão, né? Ele chegou ali do nada e visse aquilo, ninguém ousaria pular, né? Ah, vou testar. Melhor não. Por quê? Porque a pessoa é facilmente enganada por aquilo. Mas se ela visse o formato, ela veria que é plana aquela ilusão de ótica do abismo. E na verdade não é um abismo. Então ela não teria receio de pular. E no entanto ela não vê o formato. Por isso ela tem receio, por isso ela se engana quanto às ilusões de ótica. Entendem? Nós não vemos o plano. Não vemos o formato da coisa. Ótimo, então o formato parece refutado. Nós não vemos o formato. Nós vemos antes outra coisa. O que será? Será a luz? Suponhamos que seja a luz. A física moderna parece nos dizer que é a luz. Não sei se ela diz isso de fato, tá? Mas vocês sabem que a luz é que faz a gente ver as coisas, né? Então, assim parece em primeiro plano que antes nós vemos pela luz e não a própria luz. Por quê? Porque nós não vemos os raios da luz. Nós vemos os objetos. E a luz é antes um meio pelo qual nós vemos os objetos. Porque senão nós veríamos a luz saindo da sua fonte, batendo no objeto e vindo ao nosso olho. E no entanto nós não fazemos isso. Nós só vemos tão somente o objeto. Então a luz é antes um meio pelo qual nós vemos o objeto, e não o que nós vemos exatamente. Então sobrou-nos uma resposta. É a cor. Mas nós não vimos ainda por que é a cor. De fato é a cor. Então por que eu vejo o formato? Por que eu vejo em 3D? É a cor que nos permite ver em 3D. Vejam, vocês olham esse livro e percebem que há certo contraste de luz e sombra e um certo tamanho diferente entre as coisas que estão mais próximas e mais distantes. Assim, aquela cadeira que eu estou vendo não está do tamanho, aspas, real, de como eu deveria estar vendo, porque ela está menor, porque ela está distante. Por que é possível que eu veja o tamanho da coisa? Por causa da cor. Porque a cor é que está na superfície. Eu não vejo a superfície em si, eu vejo antes a cor da superfície, né? Eu vejo a cor da superfície, porque ela é marrom, porque ela é branca. Então toda a superfície tem cor. E eu vejo o tamanho, o formato da coisa, não porque eu vejo o formato em si, mas porque a cor me mostra o formato. Dá para ver isso, né? Que a cor me mostra o formato da coisa. Então, eu vejo que a coisa está mais profunda, está mais próxima, está em um plano diferente, porque a cor me possibilita isso.
Porque a partir da cor mais clara e mais escura e do tamanho que a cor mesmo me mostra, é capaz que eu veja tudo isso que eu vejo. O formato e etc, né? As várias coisas que nós vemos. Então é tudo pela cor. Então constatamos a partir dessa investigação que de fato é a cor que nós vemos e não outra coisa. Quando vocês saírem daqui e alguém disser nós vemos as figuras ou qualquer outra coisa, vocês dirão não, nós não vemos isso, nós vemos a cor, porque agora eu vi a verdade, que agora eu vi que nós vemos a cor. É claro que isso aqui está mastigado, demorou um bocado de tempo para pensar nisso, e é assim mesmo. Por isso que Platão dizia, antes dos 50 ninguém é filósofo, porque imagina, nós fazemos isso, demora assim talvez dias para você chegar a essa resposta. Nem sempre você chega de cara, porque essa é uma pergunta relativamente fácil. O que nós vemos é uma pergunta relativamente fácil, mas e para você descobrir perguntas mais difíceis? Imagina, gente, São Tomás viveu 49 anos e não é que ele teve que ver a verdade, não é que ele teve que fazer como a gente, que está tudo prontinho e só ver por que aquilo é verdade. Ele precisou buscá-la. Imagina a dificuldade disso. É uma coisa extraordinária, né? Em 49 anos ele fez tanta coisa assim que não é possível pensar nisso. Então, é preciso fazer isso com tudo, tá? Assim, é claro que sempre, quase sempre vai chegar uma hora que nós não vamos conseguir chegar à resposta da coisa. Isso é evidente, né? Tem certas perguntas que nos parecem, que nos é, na verdade, muito difícil ainda. Então nós não somos capazes de descobrir por que aquilo é assim. Mas isso vem com o tempo. É necessário outras verdades para nos iluminar. Porque a nossa escada da sabedoria, a nossa escada de ser sábio, é uma ida e volta. Nós partimos das coisas mais simples para chegar às mais complexas. Mas, quando se tem as coisas mais complexas, elas lançam luzes às mais simples. E assim, nós somos capazes de ver com mais facilidade as coisas mais simples. Depois de certo tempo de estudo que nós vamos fazer, nós veremos que muito mais fácil será descobrir essas perguntinhas. Depois para nós seriam perguntinhas. Porque teremos luzes de respostas mais altas, que mostram de alguma maneira uma certa clareza às perguntas mais inferiores. Tá? É assim que a gente vai meditar. Procurar por que as coisas. Com licença, um instantinho. Pega o material aqui, tá? Com licença. Interromper. Então, por exemplo, também, por que a resposta da pergunta o que é a coisa é sua essência? Por quê? Porque se nós perguntássemos o que é a coisa, nós procuramos o que permanece na coisa. Nós não vamos colocar no que é a coisa a cor do cabelo, porque a cor do cabelo passa, mas a coisa continua. Eu posso ter o cabelo de várias cores e, no entanto, continuar sendo o homem, humano. Então o cabelo, a cor do cabelo não entra no que é a coisa, porque a coisa pode ser tanto loira quanto morena. Isso não importa. Então esses acidentes, o tamanho, a coisa continua sendo ela. Então tem que ser algo que permanece na coisa. Entenderam? A essência então é o que permanece. Por isso a resposta à pergunta o que é uma coisa tem que ser a essência, porque é o que de fato faz a coisa ser ela. Está claro isso? Isso é um pouco mais fácil também, né? Mas é isso que vocês vão precisar fazer. Dá mais trabalho para muitos. Muitos não têm tempo para isso também, porque isso demora, leva tempo.
Por isso que Aristóteles diz que a filosofia só nasceu com o ócio, quando as pessoas já tinham subsistência, já não trabalhavam. Os filósofos não são aqueles que trabalham, são aqueles que ficam pensando, né? Claro, não fazem nada, não é que não fazem nada o dia inteiro. Isso é fundamental para a gente sair da idiotice, para ter profundidade, para saber a verdade, para não cair em tanta ideologia, só pela aparência da ideologia. Nós precisamos saber a fundo a coisa. Tá? Agora nós começaremos quanto a essa folhinha. Acho que nem todos receberam, vocês não receberam, mas a gente vai imprimir mais e dar para vocês. Aí nessa folhinha tem um resumo mais ou menos do que eu vou começar agora, que é uma análise mais profunda do que é a filosofia. Antes nós vimos só como nasceu a filosofia e a etimologia da filosofia, que a filosofia é o amor à sabedoria, mas não sabemos nada mais sobre ela. Então é preciso fazer essa certa introdução para que nós saibamos mais profundamente o que é a filosofia. E tudo se começa com a definição. Nós ainda não vimos se a filosofia de fato existe, mas é algo que nós vamos pular, porque para o começo é bom que nós comecemos já pelas coisas mastigadas, e depois nós analisaremos as perguntas mais difíceis, porque nós não sabemos como investigar como uma ciência existe, se uma ciência existe, mas nós saberemos mais à frente. Agora nós saberemos o que é a filosofia. Além de uma só superficialidade quanto à sua etimologia, há uma certa definição da filosofia, assim como de todas as coisas. Definição é aquilo que a coisa é, demonstra a essência dela. A definição é uma expressão verbal. São palavras que apontam, que mostram a essência da coisa. Então, a filosofia é uma ciência que trata das causas supremas ou primeiras dos entes, conhecidas pela luz natural da razão. Essa é a definição. E como os escolásticos e os aristotélicos, os bons, né, e os tomistas sempre fizeram, nós analisaremos cada partícula dessa definição para que nós entendamos de fato o que é a coisa. De modo que, quando nós lançarmos um olho a essa definição, basta-nos para poder relembrar todas as outras coisas, porque todas as coisas da filosofia provêm da definição, estão na definição. Então, primeiramente, a filosofia é uma ciência. Não há diferença entre ciência e filosofia. Tá? Não há diferença. Porque o que é ciência? Nós a definimos na aula passada e a diferimos da arte. Arte não no sentido habitual da palavra. A arte, aqui nesse sentido, é mais ampla, porque contém nela tanto a poética, né, que chama Aristóteles, ou seja, as artes comumente faladas, né, a pintura, a escultura, etc., como o conhecimento que produz algo, como por exemplo a marcenaria. É um conhecimento, primeiramente, do marceneiro que produz um móvel. Não serve para nada o conhecimento do marceneiro não ser produzir um móvel. É diferente da ciência. Então a ciência e a arte se diferem quanto a uma coisa só. Ambas são um conhecimento, mas se diferem quanto a uma coisa, quanto ao fim. O fim de uma é produzir, que é o da arte. O fim de outra é suprir uma ignorância, é dar um certo deleite à pessoa, só isso, um deleite intelectual à pessoa. Então eu vi a coisa e fiquei maravilhado, né? Esse é a sacada da ciência. Da arte é diferente.
Ninguém quer ver a arte da marcenaria e ficar maravilhado. Quer ganhar dinheiro fazendo móvel. Essa é a grande diferença das coisas. E a filosofia não é uma arte, porque nós não queremos produzir nada a partir dela. É claro que se pode produzir alguma coisa a partir dela, porque todo conhecimento de alguma maneira nos possibilita agir, né, nas coisas, produzir algo. Mas não é esse o fim. O fim da filosofia é suprir uma ignorância. Então, isso é ciência, essa é a primeira partícula. E com ciência também nos vem à mente uma coisa fundamental, que é: a ciência é um conhecimento pelas causas. Como assim? Todo conhecimento verdadeiro, verídico, é pelas causas. Não só a ciência, todo conhecimento é pelas causas. Quando nós analisamos um objeto e nós queremos conhecer sobre ele, nós conhecemos somente por suas causas. E há 4 tipos de causas: causa eficiente, causa formal, causa material e causa final. A partir dessas 4 causas, é possível descobrir tudo quanto ao objeto. Com efeito, são 2 as coisas que podemos descobrir: ou as causas, ou algo que parte delas. E nós chamamos essas coisas que partem das causas atributos, propriedades. Então, por exemplo, se eu tenho um crucifixo de ferro e eu falo que esse crucifixo conduz eletricidade, eu cheguei a esse conhecimento partindo de certa premissa: é que esse crucifixo é de ferro. Isso é uma das causas do crucifixo. É a causa material, é de que é feito de ferro. E daí eu tirei um outro conhecimento, que ele conduz eletricidade. Também posso tirar outro, que ele é firme. Tirar outro, que ele é resistente. E assim por diante. Isso é quanto à causa material. Quanto às outras causas, se podem tirar muitos outros conhecimentos. E não se pode tirar nenhum conhecimento senão das causas. Porque o que é causa? Causa não é somente o que faz a coisa. Existem 2 classes de causas que engendram, que causam as 4 causas. 2 delas pertencem a uma classe e as 2 outras pertencem a outra. A primeira classe de causas é a causa do ser da coisa. E a segunda é a causa da existência da coisa. A causa da existência é o que traz ele para a existência. É o que traz a coisa para a existência. Quem fez esse livro? Quem trouxe à existência esse livro? Foi o cara que faz livros na indústria, na editora e assim por diante. Ele é a causa eficiente. É a causa eficiente, é o que faz a coisa. Isso é quanto à existência, porque trouxe à existência alguma coisa. Ainda quanto à existência, há a causa final. Por quê? Para que o eficiente, para que o fazedor do livro traga à luz o livro, é preciso que ele tenha um fim. Ninguém faz algo sem um fim. Ninguém faz nada sem fim. Não é possível que vocês tenham vindo para cá sem que tenham algum tipo de fim, alguma finalidade com isso. Espero que seja boa. Mas o fato é que não é possível que alguém faça algo sem um fim. Então, para que a pessoa tenha feito um livro, ela teria de ter tido a finalidade de vendê-lo para poder ganhar dinheiro e poder subsistir. E assim é com todas as coisas. Então, para trazer a coisa à existência, é preciso que a causa eficiente, o fazedor, tenha um fim. Então, a causa final é quanto à existência da coisa, é necessária para a existência.
E as duas outras causas que sobraram, ou seja, a formal e a material, a formal é um pouco mais complicada, tá? Então não vou explicar agora. Mas é aquilo pelo qual a coisa é. Não é bem a essência da coisa, mas antes uma causa da essência. Isso é um pouco mais complicado. Mas o fato é que essas duas coisas sustentam as coisas no ser, no existir. Elas não causam a existência, mas elas sustentam a existência. Para que o livro continue sendo livro, ele necessita do papel. O papel é a causa material dele. Então, um papel sustenta o livro na existência. O crucifixo de ferro necessita do ferro para permanecer sendo ele, o crucifixo. Sem o ferro ele não seria ele, porque ele é de ferro. Então, a causa formal e a material sustentam a coisa no ser, elas permitem que a coisa continue a existir. Certo? Está entendido? Então essas são as duas classes de causas que geram as 4 causas, que são cabais, que não há mais causas que essa, porque as outras causas que se tiram podem ser reduzidas a essa. Isso aí depois é que a gente vai ver profundamente sobre isso. Mas o fato é que todo conhecimento que a gente pode tirar das coisas é pelas causas. Eu disse anteriormente que o homem é um animal social. Por que ele é um animal social? De onde nós tiramos isso? Tiramos que ele é racional. Ora, a racionalidade é a causa formal do homem. É o que dá a forma ao homem. É a forma do homem. É uma causa do homem, que mantém o homem na existência, no ser. E nós tiramos que ele é social a partir dessa causa. Nós tiramos que o homem é mortal a partir do corpo, que é a causa material do homem. E assim por diante. Tiramos tudo, em questão ao conhecimento, das causas de uma coisa. Por isso é fundamental, antes, conhecer o que é a coisa, para conhecer suas causas. E depois, a partir delas, fica muito mais fácil entender os atributos. Porque se eu dissesse para vocês que eu tenho um crucifixo, vocês não saberiam se ele conduz eletricidade, se ele tem firmeza, ou se ele é maleável, ou se ele é quebrável, se for de madeira, e assim por diante. Então, todo conhecimento é pelas causas. Isso é importante. Se vocês quiserem saber de uma coisa, procurem as causas da coisa. Por exemplo, como mudar de vida, como acabar com um vício. Eu preciso saber as causas desse vício, para eu poder aprender alguma outra coisa a partir dele. A solução dele, por exemplo. Eu preciso saber a causa dele antes, para eu poder sanar o vício. Então, reflexão quanto às coisas, quanto aos nossos vícios, é fundamental. Às vezes, uma precaução simples evita um grande problema, certo? Uma precaução simples. Às vezes, a causa, por exemplo, de um vício é a ansiedade. Qualquer que seja o vício, é a ansiedade. Mas a causa da ansiedade pode ser uma coisa bem simples que eu posso fazer. Eu falo demais, por isso eu sou muito ansioso, e por isso eu não consigo me controlar quanto a várias coisas. Então, em vez de eu falar, como que eu vou resolver essa coisa? Eu vou bater na coisa para tentar resolver. Não, eu procuro suas causas. A causa, na verdade, dos meus vícios é a minha ansiedade, mas a causa da minha ansiedade é meu falatório. Então é só eu parar de falar e pronto, tudo se resolve. Então, pequenas precauções evitam grandes problemas. Por isso o conhecimento é pelas causas. Para que você conheça uma coisa, é preciso saber suas causas. Entenderam? Tudo então é pelas causas. Ou são as próprias causas, ou é a partir delas. E, além disso, além de nós sabermos que a ciência é um hábito intelectual, se difere da arte, a ciência supre uma ignorância, e que a ciência é um conhecimento pelas causas,
nós devemos saber que a filosofia é a ciência das ciências. Porque a filosofia trata das causas primeiras, que aliás é a nossa segunda partícula da definição. Das causas primeiras. Então, há várias ciências, cada qual cuidam de algumas causas, porque todo conhecimento é pelas causas. Por exemplo, a biologia, ela cuida de uma causa nossa, é nosso ser vivente, e é causa também dos animais, e é causa também dos vegetais, por isso ela estuda as três coisas. É o ser vivente, isso é uma causa nossa, é algo de que nós dependemos, porque causa é aquilo que algo depende, é aquilo de que algo depende, a causa. Então, nós somos viventes, isso faz parte da nossa forma, é a causa formal, e a biologia estuda isso. Então, ela estuda uma causa próxima de nós, uma causa não primeira, que gera várias causas. A causa primeiríssima é Deus, que gera todas as outras. As causas próximas são as causas que, como, por assim dizer, estão no pé da pirâmide, que causam poucas coisas. Por exemplo, nossos pais são nossas causas próximas, porque nos causaram proximamente. Deus é nossa causa última, porque de algum modo fez Adão e a partir daí nos causou. Então é algo bem distante, mas é algo primeiro. A filosofia trata das coisas primeiras, das causas primeiras, diferentemente das outras ciências, que tratam das causas segundas, causas próximas. E por isso a filosofia é a ciência das ciências, porque as causas primeiras são muito mais importantes. Deus é muito mais importante que as causas próximas de nosso ser vivente ou de qualquer outra coisa. Entenderam? Porque gera mais coisas também. Quando nós descobrimos as causas mais primeiras, nós descobrimos mais coisas, porque é aquilo de que depende várias outras coisas. Quando nós descobrimos uma causa próxima, nós descobrimos menos coisas, porque são poucas coisas que dependem dessa causa. Por exemplo, nossos pais, eles nos causaram, mas Deus causou todas as coisas. Portanto, estudar Deus é melhor que estudar os pais, porque estudar Deus nos faz conhecer mais coisas, porque Ele causou mais coisas. Por isso é que a filosofia é a ciência das ciências, porque é uma ciência superior. E mais ainda é a teologia, porque a teologia estuda Deus de forma mais profunda e completa, a partir da revelação. Portanto, a filosofia é a ciência das ciências. Quanto à primeira partícula, é isso. Então, quando nós vemos que a filosofia é ciência, nos vem à memória tudo isso, ou ao menos de alguma maneira nos vem tudo isso. E agora, a filosofia não é só ciência, ela tem um objeto a que se aplica. O que ela estuda? Ela estuda algo, é uma ciência que estuda algo, porque toda ciência tem um objeto, a filosofia também o tem. E qual é o objeto da filosofia? São as causas primeiras dos entes, conhecidas pela luz natural da razão. Então, a partir daí, distingue-se ela das outras ciências, como nós dissemos, que ela estuda as causas primeiras dos entes, enquanto outras ciências estudam outras causas. Então, ela é uma única ciência, é a única que trata disso, tá? E há dois tipos de objetos: o objeto material e o objeto formal. O objeto material é aquilo a que se aplica de fato, na realidade. A filosofia aplica o seu conhecimento, a sua investigação às coisas, aos entes, mas sob certo aspecto.
Porque todas as ciências se aplicam ao ente. Porque ente é o objeto do nosso intelecto. É o que nós pensamos o ente. E a ciência é um fruto do nosso intelecto. Portanto, toda ciência pensa o ente. O ente, as coisas em geral. Então, por exemplo, a medicina, ela estuda o corpo humano. Esse é o objeto material dela. Mas ela não estuda o corpo humano sob qualquer aspecto. Ela busca estudar o corpo humano para a sanidade do corpo humano. Ela busca a saúde do corpo humano e por isso estuda o corpo humano. E por isso ela se difere da anatomia e da fisiologia, ambas as quais estudam o corpo humano. Mas a anatomia estuda a estrutura do corpo humano, com fim na estrutura, e a fisiologia, embora estude o corpo humano como as outras, ela estuda sob o aspecto das funções do corpo humano. Então elas se diferem pelo objeto formal, que é o aspecto sob o qual estuda e pelo qual estuda. É, em certo sentido, o fim do estudo. Porque nós estudamos o corpo humano para a sua sanidade. Porque nós estudamos o corpo humano para descobrir suas funções, fisiologia. Porque nós estudamos o corpo humano para descobrir sua estrutura, anatomia. Isso é o que difere, o aspecto difere as ciências. O aspecto e não o objeto material, porque o objeto material, como eu disse, é o ente. Todas as ciências estudam o ente, mas sob aspectos diferentes. Então, qual é o aspecto, qual é o primeiro objeto material da filosofia? Todo ente, tudo, ela estuda tudo. Deus, o mundo, o homem, as coisas, o pensamento, a vontade, tudo isso é objeto da filosofia, de modo que ela se divide em vários ramos. A moral, a ética, faz parte da filosofia. A cosmologia, o estudo do mundo, faz parte da filosofia. A antropologia ou psicologia faz parte da filosofia. E várias outras coisas. Mas sob que aspecto? As causas primeiras. Sob o aspecto das causas primeiras. Nós buscamos nos entes as causas primeiras deles. Ou causas supremas. Mas não qualquer causas primeiras. Elas devem ser conhecidas pela luz natural da razão. Porque Santo Tomás, interessante é que ele começa assim a Suma Teológica, no primeiro artigo também. Se a teologia é ciência? É a primeira pergunta. Uma objeção a essa pergunta é a seguinte: ora, teologia não é ciência, porque a filosofia estuda o ente já. E a teologia pretende estudar o ente. Logo, não faz sentido ter uma outra ciência que estude o ente. Já existe. Então, a teologia não é uma ciência. Na verdade, estuda o ente pelas primeiras causas, né? A filosofia estuda o ente pelas primeiras causas. As primeiras causas dos entes. A teologia também. As primeiras causas dos entes. Deus também estuda, de certo modo, a psicologia e etc. Ora, as duas parecem ser as mesmas. Logo, não é preciso que haja teologia, porque já há a filosofia. Isso é uma objeção que ele coloca na Suma. E ele responde essa objeção. Há um nuance entre as duas coisas. É que uma são as causas primeiras conhecidas pela razão, a filosofia. A outra são as causas primeiras conhecidas pela revelação, é a teologia. Por isso elas se diferem. É o objeto formal que as difere. Então, o objeto material que ela estuda é o ente. O objeto formal é que difere as ciências. É o que as torna una também. Eu vou fazer uma citação que é do próprio Santo Tomás. A ciência é una quando tem um só objeto formal. Quando o objeto formal é uno. E o objeto material das ciências, a diversidade do objeto material das ciências
não diversifica as ciências, mas o formal. Eu vou explicar. A ciência, então, é una porque tem o objeto formal uno. O objeto formal é o que unifica as ciências. Vocês perceberam, então, que a filosofia trata de várias coisas. O homem, Deus, as coisas em geral, a psicologia humana, o pensamento, a vontade. Então parece que ela é divisa. Ela trata de várias coisas. Ela não tem uma unidade. Você percebe? Unidade é o que traz uma certa eu vou dar um exemplo que eu não estou achando palavra para isso. Por exemplo, quando nós vemos um carro e vemos o capô do carro de outra cor, um capô laranja num carro preto, nós vemos que aquele carro é feio, porque não tem unidade. O carro não tem uma continuidade, porque tem uma certa divisão ali, um contraste. E assim também é com as ciências. Então, por exemplo, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo era una. Por quê? Embora ele fizesse várias coisas, pregasse prego, pregasse a palavra, fizesse a Santa Ceia, fosse crucificado, então várias coisas. Em certo sentido, então, ela é divisa, porque ele fez várias coisas diferentes. Mas ela é una, em outro sentido. Por quê? Porque há um aspecto que a unifica, o amor a Deus. Em tudo ele amou, em cada coisa ele amou. Então, de modo que há várias coisas, e no entanto essas coisas se unificam em uma só, o amor. Ele fez todas por amor. Isso dá unidade. O uno é o que é um. O amor, então, o um se difere do múltiplo, são as várias ações. Então, o que unifica as ciências é o objeto formal. Por quê? Embora as ciências estudem o ente em geral, várias coisas, elas estudam sob um só aspecto. A filosofia, por exemplo, estuda as causas supremas, conhecidas pela luz natural da razão. É um só aspecto, embora sejam várias as coisas. É o que a torna una. E assim é com todas as ciências, tá? O objeto formal é o que torna uno. E o objeto material não diversifica as ciências. Então, os diversos objetos materiais das ciências não as diversificam. Por quê? Porque, como eu disse, o objeto material é o ente. Então, sob certo aspecto, todas as ciências tratam da mesma coisa, do ente. Então, todas as ciências, na verdade, se for pensar só sobre esse aspecto, é uma só coisa, porque todos tratam do ente. Então, no fundo, não precisa de várias ciências. No fundo, precisa de uma só, porque trata só do ente. Então, as várias ciências não são diversificadas pelo objeto material, que é o ente, porque o ente é o objeto material de todas elas. O que as diversifica é o objeto formal, que é o aspecto sob o qual o ente é estudado. Isso é único para cada ciência. Então a filosofia estuda o ente sob esse aspecto e nenhuma outra o faz. A fisiologia estuda o corpo humano sob esse aspecto e nenhuma outra o faz. Porque se o fizesse, seria a mesma ciência. Seria a fisiologia, só com outro nome. Entenderam? Então o que diversifica as ciências e o que as torna una é o objeto formal. Tá? Eu vou deixar um tempo para que a gente, até porque está um pouco pesado, né? Mas então, eu vou deixar um tempo para que a gente trouxe comida também, para que a gente possa comer, né? Porque senão o sacristão vem aqui e fala para a gente ir embora. Então, só vou falar um pouquinho, que a gente tem pessoal novo aqui.